boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém, que bom saber que nós estamos nesse domingo, dia 19 de abril, aqui na casa do Senhor. Tivemos uma manhã gloriosa, tivemos um mergulho na presença de Deus, e foi muito bom entender a igreja que avança, a igreja que cresce, a igreja que promove encontros como esse, de unificar, de se fazer pertencente a essa casa espiritual. É o nosso desejo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero remir o tempo, eu quero aproveitar para que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, versículos 31 e 32. Estou vendo aqui tanta gente especial que nos visita. Bem-vindos mais uma vez. Glória a Deus, porque você escolheu essa casa espiritual para receber uma porção, para começar a semana com tudo, para a glória de Deus. O bálsamo acontecendo aí, Clarinha já falou assim, olha, fica aí guardada, porque ela não se sentiu muito bem, mas em nome de Jesus, esses contra-ataques vão ser quebrados, porque o bálsamo vai ser glorioso, em nome de Jesus. O texto sagrado projetado está, diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Versículo 32. E ele, porém, lhe respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Diga glória a Deus pela palavra do Senhor. Chegaram alguns fariseus a Jesus e disseram: vá embora, porque alguém quer te matar. E Jesus responde de um jeito que já mostra, desde o início, o tamanho da consciência que ele tinha de si mesmo, da sua missão, do seu tempo. E é por isso que, antes de olharmos para a ameaça, antes de olharmos para Herodes, antes de nós olharmos para os fariseus, eu preciso olhar para quem está no centro dessa cena. Por que eu digo isso? Porque não é um homem comum, não é alguém que está perdido dentro da própria jornada. Quem está ali é Jesus, e isso precisa estar muito claro diante de nós. Por que eu digo isso? Porque Jesus sabe da posição de mestre, Jesus sabe do seu exemplo moral, Jesus sabe do seu exemplo de profeta. Ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fale comigo: Jesus é Deus. E por que eu digo isso? Porque esse é o fundamento da nossa fé. Tudo o que Ele faz é sustentado sobre essa certeza. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha e lê os evangelhos, a beleza da caminhada de Jesus está justamente nisso. Ele sendo Deus, andando entre nós, e mesmo assim, Ele vive uma vida plena de obediência a Deus. Pastor Michel, Ele sendo Deus, Ele não viveu de qualquer jeito. Ele sendo Deus, não se moveu de qualquer forma. Queridos, Jesus não se movia empurrado pelas circunstâncias. Jesus andava com consciência, Jesus andava com direção, Jesus andava sabendo exatamente quem Ele era. Jesus sabia exatamente o que Ele tinha que fazer e cada passo que Ele tinha que dar. E isso aparece na história de Jesus desde muito cedo. Porque desde muito novo havia em Jesus uma noção muito clara de propósito. A Bíblia diz que lá em Jerusalém, ele ainda menino, no meio do templo, ele falava sobre os negócios do Pai. Ou seja, desde cedo havia em Jesus uma perspectiva muito clara. De quê? De que a sua vida ela não seria guiada pelo acaso. A sua história não seria conduzida apenas pela necessidade humana. A sua história não seria guiada por expectativa humana. E não seria pressa, nem aplauso, nem a vontade superior de lá sei quem, que mudaria o que ele tinha que cumprir.
Irmãos, uma das coisas mais perigosas da nossa caminhada com Deus é viver como quem só sobrevive, é só como quem só reage ao medo, reage à pressão, reage à opinião dos outros, reage à porta que se abriu, reage à porta que se fechou, sabe? A gente vive uma vida e às vezes condicionada só aos elogios. Só que Jesus não vivia assim. Jesus não estava vivendo os dias. Jesus, fale comigo, tinha uma missão e cumpria a missão. Irmãos, e quem vive debaixo dessa consciência de que está cumprindo uma missão, não pode viver governado pelo susto. Está aqui o que a gente precisa aprender com Jesus. Olha aqui. Olha aqui. A firmeza diante do que viria não nasce só da coragem, mas nasce de uma vida de obediência. Fale para o seu irmão, Jesus sabia quem era. Jesus sabia de onde ele vinha. Fale para ele, Jesus sabia para onde ele iria. Irmãos, e acho que o que fecha esse pensamento é: Jesus sabia quem o havia enviado. E quando a pessoa sabe, querido e querida irmã, quem é em Deus, sabe de qual palavra está andando, e sabe que essa palavra que lhe foi lançada, não foi lançada solta no meio da tua história, a gente começa a viver de outro jeito. A gente não vai ser levado por qualquer vento. Quando a gente entende isso, a gente para de ser movido por qualquer barulho. A gente para de ser arrancado de qualquer lugar por qualquer coisa. E é por isso que antes de entrar na ameaça de Herodes, antes de entrar em Herodes, antes de entrar no jogo dos fariseus, a gente precisa olhar primeiro para a pessoa, Juninho, de Jesus. Porque a gente só entende o que a gente leu aqui, entendendo e sabendo quem Jesus é. Fale comigo, mesmo sendo Deus, Ele viveu em total submissão a Deus. Irmãos, nada em Jesus é aleatório, nada é um acidente. Jesus não estava alheio aos acontecimentos. Jesus estava debaixo da vontade de Deus. Tem algo muito bonito que a gente começa a observar quando estamos lendo a história de Jesus. Por quê? Porque não é só o poder de Jesus que impressiona, não é só o milagre, não é só a autoridade, é a forma como Ele caminha, é a precisão dos seus passos, é a consciência com que Ele vive o seu ministério. Jesus ele não vai andar pela história como alguém que está só respondendo o que aparece na sua frente. Irmã Érica, não é uma vida improvisada, é isso que eu queria falar. Jesus não está sendo empurrado pelas circunstâncias, tem que reagir a elas. A mente dele é muito bem definida. Há nele uma rendição muito clara diante da vontade de Deus sobre ele. Repito, isso aparece desde muito cedo. Não começou depois do Jordão, que a voz valida ele. Não começou depois dos milagres. Já estava lá desde menino, John. Fale comigo, 12 anos de idade. Estava dando lambada em barbudo dentro do templo. Jesus sabia, igreja, que a sua vida não seria conduzida pelo acaso. Havia uma missão sobre ele, havia uma direção sobre ele, havia uma ordem superior governando a vida dele. Isso mexe muito comigo, Sandro, porque a chamada de Jesus é um propósito, e sabendo do propósito, é saber onde eu vou chegar. Olhe para mim, por favor, porque propósito é saber o caminho que ainda está pela frente. Não apenas vana destino, existe uma sensibilidade que permeia a nossa vida.
Irmãos, é entender que Deus não governa apenas o final das coisas. Deus governa também o processo, o meio, a espera, o tempo, a maneira, aleluia, a espera. E eu vejo, Jefferson, que Jesus tinha essa consciência muito clara. Jesus sabia que não bastava apenas cumprir tudo o que lhe foi proposto, mas era preciso cumprir do jeito certo, no tempo certo, na hora certa. É por isso que Jesus não fazia as coisas de forma atropelada. Às vezes a gente pensa, pastor Azul, que o grande perigo da vida é atrasar. E de fato é. Atrasar pode ferir muita coisa, mas Jesus mostra outra verdade. Se antecipar também pode estragar aquilo que Deus quer fazer. Tem gente que pensa assim: desde que eu faça algo grande, está tudo certo. Escute, nem todo adiantamento é sinal que você está avançando. Nem toda aceleração é sinal que você está avançando. Nem todo movimento rápido é sinal que você está obedecendo. Irmãos, há coisas que, se você for puxar antes da hora, se torna uma confusão absurda. Mas observe isso: Jesus não se move antes do tempo. Jesus não está adiantando a agenda para agradar todo mundo. Mas também Jesus não está atrasado. Jesus está atento. Jesus está em sintonia com o Pai. Isso aqui é muito forte, irmãos. Por quê? Porque isso revela uma verdade. Por favor, olhe para mim. Maturidade espiritual não é só você ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Maturidade é você ter o discernimento do tempo de fazer a vontade de Deus. Tem coisas que Deus vai fazer, mas não é hoje. Tem coisas que você tem que fazer, mas não é hoje. Existem palavras que são verdadeiras, mas não podem ser ditas hoje. Porque se eu não entender isso, eu estou sabotando aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Isso começa muito claro quando a gente começa a observar os movimentos de Jesus. E eu começo a encerrar agora. Só você estava ligado para mim aqui. Por quê? Porque Jesus ele vai proteger esse tempo com muita intencionalidade. Jesus guardava o tempo. Jesus não deixava certas coisas crescerem antes da hora. Em algumas ocasiões, olhe para mim, por favor, que eu estou expondo a mensagem bíblica. Eu queria que você entrasse nela comigo nessa noite. Em algumas ocasiões, Jesus operava milagres. Mas logo depois ele dizia assim: olha, não fale nada para ninguém. Havia razão para isso. Não havia nele necessidade de aparecer de aparecer que ele fez milagres. Sabe aquele tipo de pessoa que faz algo grande e quer divulgação? Que faz algo poderoso e quer que todo mundo saiba que você fez? Fala para o teu irmão: Jesus não, profeta. Irmãos, Jesus em muitos momentos de grande exposição, ele dizia para alguém: não fale nada. E não é porque faltava glória, não é porque faltava autoridade, é porque nem toda manifestação precisa ser transformada em notoriedade. Isso me ensina muito, igreja. Porque para muita gente crescimento é só o que parece. Para muita gente tem algo que avança, só aquilo que repercute. Para muita gente resultado é só aquilo que ganha nome, que ganha alcance, que ganha aplauso. Mas Jesus mostra que existe algo muito mais profundo. Fale comigo: existe um tempo de preservação. O que é que houve? Estragou? É o Satanás mesmo. Glória a Jesus. É nosso, é? Ah, esse é o... Então vamos aplaudir que o irmão casou ontem e já está aqui na lua, porque o mel já foi, já ou não vai? Glória a Jesus. Ah, ele está até corado agora. Vinha tocar pálido, mas está corado, é. Vamos voltar para a palavra, glória a Deus. O que é que houve, cara? O que é que houve? Ah, queimou o notebook. Vou te dar outra aí, tá? Fique em paz. Pode acreditar. Glória a Deus. Mateusão, já pega lá, tá? Pega lá com o Mateus, tá? Ali, ó.
Glória a Deus. Vamos lá, vamos embora, voltar para a palavra, porque eu estou muito bom. Então a gente, deixa eu tentar me achar aqui que eu desviei o foco. Então tá bom, então vamos lá. Então eu estava dizendo sobre coisas que a gente se precipita. O texto deixa isso muito claro. Por quê? Porque não era só a fama do povo que Jesus precisava conter. Vamos lá, havia uma pressão janaína de gente próxima a Jesus. E em certo momento, até os seus irmãos entram nessa lógica. A sugestão desses irmãos de Jesus era quase esse: Jesus, se é para crescer e para ganhar fama, vai logo para Jerusalém. Jesus, se é para ganhar projeção, vai para onde o negócio está acontecendo. Vai para o centro, vai para o lugar de visibilidade, vai para o lugar onde você ripa rápido. Interessante é que a proposta deles, humanamente falando, não parece absurda, parece estratégica, parece inteligente. Vamos lá, Fred, Jerusalém era vitrine, Jerusalém era um movimento, Jerusalém era, Marcelo, o palco da novidade. Só que Jesus não ligava para a vitrine, Jesus não fazia escolha porque fazia bem aos olhos de quem estava de fora, Jesus não seguia o apelo da notoriedade. Irmãos, tem horas que o inimigo não vai nos querer parar com a porta fechada. Tem horas em que o inimigo quer nos parar com um negócio fácil, com as portas abertas, com todo mundo te aplaudindo. Tem horas que o inimigo vai usar a oportunidade que até parece ser para crescimento. E se eu não tiver discernimento, eu estou falando de promessa cumprida e a verdade é uma distração. Por favor, a gente está chamando de oportunidade aquilo que Deus está revelando para você. Isso aí é um laço. Querida igreja, Jesus não foi governado por isso. Jesus não se deixou empurrar por esse entusiasmo de quem estava do lado. Jesus não se deixou, Ricardo, ser influenciado por quem estava próximo. Jesus tinha plena ciência, Jonathan, que a fama fora do tempo, é isso que eu queria falar. Fala para o teu irmão, a fama fora do tempo te atrapalha. O que é que Jesus faz, Edilson? Jesus segura, Jesus freia, Jesus não deixa escapar o seu ministério só porque lá em Jerusalém o negócio acontece. Por favor, igreja, quando alguém está debaixo da vontade do Pai, a gente não aceita crescer de qualquer jeito. Fala para o teu irmão, quer crescer do jeito certo? Não aceite aparecer por aparecer. Fale, quer crescer do jeito certo? Fale, quer crescer do jeito certo? Aprenda a esperar o tempo certo. Nem tudo que parece ser certo é certo. Nem toda poliana porta aberta é sinal que chegou a hora. Aleluia. Nem todo aplauso confirma a afirmação de Deus na você. Irmãos, olhe para mim que eu falo por conhecimento de causa. O que eu digo a vocês nessa noite de domingo: nem todo crescimento, nem toda exposição é saudável. Às vezes é apenas uma ponte que as circunstâncias estão te levando para o teu declínio. E se até aqui eu falei da identidade de Jesus, sobre o tempo, a gente falou sobre o cronograma. Agora eu vou pegar esse meu entusiasmo e colocar no texto ao qual a gente leu. Porque surge a notícia, tem uma ameaça. A Bíblia diz que naquela mesma, 1, 2, 3, leia o que está projetado aqui, vamos lá? E quando a gente lê isso de primeira, a gente pensa que isso aqui é uma ameaça. Porque Herodes aqui pesa muito. Mas rapaz, a ameaça aqui de Herodes assusta muito. Mas deixa eu olhar com mais cuidado com a igreja aqui. A primeira pergunta aqui não é assim, o que é que foi dito? Não.
A primeira pergunta é: Bruno, a primeira pergunta é: quem foi que disse isso aqui? Eu quero abrir um parêntese aqui com você. Deus vai te dar discernimento para não se impressionar só com o tom da voz de quem fala sobre você. Aleluia. Deus vai te dar discernimento para você perceber, não é o tom, mas a origem de quem fala. Deixa eu declarar uma verdade. Deus vai lhe dar discernimento para você não ser envolvido pelas mentiras. Mas você vai enxergar quem está falando atrás e saber como tem que guerrear. Porque tem gente que está ouvindo coisa demais, absorvendo coisa demais, se perturbando demais. Meu Deus, Jesus. Observe comigo. Quem está trazendo essa notícia a Jesus? Grite! São os fariseus. Não. E fariseu, olhe para mim, que eu vou começar a pregar agora. Fariseu nunca foi aliado de Jesus. A fariseu nunca caminhou a favor de Jesus. Fariseu nunca apareceu para fortalecer Jesus. Pelo contrário. Durante o ministério inteiro, Vitor, eles estiveram tentando apanhar Jesus com palavras, criando armadilhas, levantando oposição, procurando meios de desatar Jesus, tentando prejudicar o avanço do ministério de Jesus. Só que agora, olhe para mim, porque, por favor, que agora eu vou entrar num negócio mais forte aqui, porque agora o discurso muda de tom. Camila, agora, aqueles que eram hostis, se camuflam, Senilda, em amigos. Agora, a oposição aparece com cara de conselho. Você está entendendo? Agora, quem aparece, quem antes, que era sempre contra, de repente, está querendo proteger Jesus. É aí que começa a apertar, Nanda. Fala assim, por quê, pastor? Mas pergunta com força, fala, por quê, pastor? Porque nem toda voz mansa é voz de amigo. Nem toda fala cuidadosa quer o seu bem. Nem toda orientação tem amor. Vou começar a falar. Às vezes a ameaça não vem gritando, ameaça, não. Às vezes a ameaça vem assim, ó. Deixa eu dar um conselho. Por favor, não, peça graça e discernimento a Deus para você saber o que é conselho e o que é distração. Então, por favor, pegue na mão de alguém que eu vou começar a pregar agora. Só se a pessoa for simpática, se já estiver dormindo é melhor que você já dá um susto nela. Agora, aperta a mão dele e fala assim, você não vai sair do lugar por causa de vozes mal discernidas. Fala assim, Deus, dia 19 de abril, vai te dar um filtro. Diga amém. Fala, eu recebo, Jesus. Fala, eu estou aqui para receber essa direção na minha... Isso, culto é para isso, irmão. Culto é para você receber uma palavra que te dá direção para amanhã. Você já viveu, ou melhor, quando acabar esse culto, você já viveu ela. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo estava dizendo que havia... Não, o apóstolo Paulo não, gente. O evangelista Lucas estava dizendo que havia uma tentativa de fazer Jesus recuar. Não era apenas para informar um risco, era empurrar Jesus, encrausular Jesus, para que Jesus saísse daquele lugar antes da hora. Qual era a fala? Qual era a fala? A versão NAA, se você tiver, por favor, Almeida Corrigida, acho que tem essa versão, sai daqui. Vamos lá, Almeida Corrigida, retira-se daqui, sai, vamos lá. Qual era o conselho amistoso dos fariseus? Minha amiga, isso aqui, muito mais do que noticiar um perigo, era uma indução. Era uma pressão para tirar Jesus de Jerusalém. Isso aqui fala muito com a gente. Posso falar?
Porque tem horas que o inimigo não consegue, André, te atingir com ameaça. Aí o que ele vai fazer? Ele vai usar a pressão para te dar um conselho. Jesus tenta te tirar do lugar que Deus quer que você atue por sugestão. Tenta te enfraquecer por uma fala aqui razoável. Se a gente não discernir isso, se a gente não se ligar nisso, a gente sai do lugar achando que é prudência e não é. É corrupção de propósito. Por favor, olhe para mim que eu vou começar a pregar agora. Pedrão, os fariseus não estavam preocupados com Jesus. Os fariseus não queriam nem saber de Jesus. Eles queriam parar o que Jesus produzia. O que estava ali, Rogério, era outra coisa. Eles queriam tirar Jesus do lugar, Nayara, que Jesus ainda tinha muita coisa para fazer. Isso aqui me ensina algo muito poderoso. Pergunta o que, pastor? Não é perceber o mal quando ele vem com cara de mal. É perceber o mal quando o mal vem vestido de bondade. Aleluia, eu vou começar a falar. Se não dá para dar glória, diz pelo menos ai. Tem gente que precisa guardar isso aqui com muita força. Nem toda voz que pede a tua saída está querendo a tua preservação. Sai do ministério, sai do trabalho, sai desse relacionamento. Algumas estão apenas tentando te arrancar do lugar que Deus está querendo fazer através de você lá. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro, levante as suas mãos. Você não será deslocado por vozes erradas. Deus vai te firmar. Deus vai te dar olhos espirituais. Você vai saber denunciar o que é maldade travestida de bondade. Nenhuma dessas vozes vai tirar você do centro da vontade de Deus. E eu declaro desse altar, e vai alcançar todas as áreas possíveis da sua vida. Vamos lá, vou começar a pregar agora. Jesus em determinado momento faz uma pergunta, missionária Érica, que todos nós conhecemos. O que é que estão dizendo por aí ao meu respeito? Quem o povo diz que eu sou, Senhor? E entre uma das respostas aparece isso. Uns disseram que era Elias, outros que eram Jeremias, outros alguns dos profetas. É interessante porque quando a ameaça de Herodes chega, esse paralelo com Elias acaba ficando mais forte. Por que eu digo isso? Porque Elias também no capítulo 18, 19 aparece uma ameaça de 2 Reis. A voz é ali. Elias também passou por um momento em que a pressão bateu forte demais. Jezabel manda recado, Elias teme, Elias foge. No auge do abatimento ele pede a morte. Você lembra disso? Você lembra? Foi um profeta, homem de Deus, com poder. Mas naquele episódio ele vacila. Por quê? Porque ele deu ouvido à voz errada. Respira fundo. Fale comigo, Novo Testamento. Vamos, Novo Testamento. Fale, meu Jesus não reagiu assim. Herodes ameaça. O nome tem peso. O currículo assusta. O ambiente é hostil. E mesmo assim Jesus permanece no lugar. Não tem pânico aqui não, minha amiga. Ele não recua não, irmãos. O texto está nos mostrando que pouco a pouco Jesus não pode ser colocado na mesma. É isso que eu queria falar desde as 8 horas que eu comecei a pregar. Jesus não pode ser colocado na nossa na prateleira de ninguém. Fala por quê? Fala comigo. Fala, Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias. Fala, Jesus não é João Batista. Irmãos, Jesus não é mais um dentro da linha dos que vieram antes. Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem consciência. Jesus é inabalável no cumprimento da sua missão. Olha para mim, olha para mim. Tem gente que quando a pressão aumenta, começa a procurar referência nos homens. Aí lembra de quem caiu. Aí lembra de quem não suportou. Lembra de quem recuou. Lembra de quem parou no caminho. Levante a sua mão e diga assim: mas a minha referência final não está nos homens.
Fale, a minha referência é Jesus. Espera aí. O teu paradigma não é o profeta que tremeu. O teu paradigma é o Cristo que permaneceu de pé. O teu paradigma não é o homem que pediu a morte no meio do caminho, Tiago. A tua direção é Jesus que permaneceu diante da ameaça no caminho certo. Aleluia. Porque quando a minha referência muda, a minha postura muda também. Quando eu paro de olhar para os limites dos homens e volto os meus olhos para Cristo, Fernanda, nasce dentro de mim, Francisca, uma certeza que ninguém consegue mais tirar. Nós cantamos isso hoje. Sai do zap, profeta. Eu estou ligado. Eu vejo isso em Jesus, pastor Michel. Porque quando Jesus ouve a notícia, ele não sai desesperado. A resposta de Jesus não vem carregada de medo. A resposta não é de quem está encurralado. Ele tem, olhe para mim que eu vou começar a pregar agora. Tem consciência? Porque a resposta é essa. Bota para mim, por favor, o versículo 31. Tá bom. Herodes quer te matar. Pelo amor de Deus, se fosse eu. Bota o versículo 32. Mas lê com tom pentecostal, que essa é a resposta da tua referência. Vamos lá, 1, 2, 3, vai! Existe um negócio nessa resposta de Jesus. Porque Jesus não trata a ameaça como se aquilo tivesse dominado a sua vida. Jesus não fala como quem perdeu o chão. Jesus não fala como aquele que agora preciso reorganizar a minha vida. Porque agora Herodes está querendo me matar. Pelo contrário, a resposta de Jesus mostra que quanto mais Herodes ameaça Lavínia, mãe do Tito, quanto mais Herodes ameaça, eu continuo. Enquanto Herodes se esconde detrás do seu poder, Jesus segue curando, expulsando o demônio, aleluia, cumprindo o seu propósito. Levante a mão. Eu quero falar uma palavra profética, que está descendo a ordem de Deus aqui agora. Levante as suas mãos. Levante as duas. Eu não sei que nível de ameaça chegou para você, mas ninguém vai paralisar o teu funcionamento. Pode até ter chegado ainda na tua porta, pastor Diego, mas não vai interromper o que Deus disse para você fazer. Eu acredito nisso. Fala, eu acredito nisso. Fala, minha referência é Jesus, eu acredito nisso. Bota o 31. Herodes está lá, mandando mensagem, achando que eu vou cair no papo de fariseu. Bota o 32. E eu estou aqui, no meu lugar, cheio de autoridade, cheio de graça, curando, expulsando demônio, aleluia. Fale para o teu irmão, deixa Herodes na toca dele. Fala, deixa Herodes achar que está te assustando. Fala, você vai permanecer cumprindo o teu propósito. Oi, a diferença é essa. Jesus não estava intocado. Porque uma coisa é você viver debaixo de ameaça, outra coisa é você viver debaixo de uma missão. Se Herodes estava muito ocupado tentando levantar fariseu para me intimidar, Jesus estava ocupado em cumprir o seu propósito. Observe, igreja, vou começar a pregar agora. Chimbinha 2, glória a Deus. Observe como é o nome que Jesus dá para Herodes. Grita! Não é acidental não, irmão. Poderia ter escrito uma cobra.
Uma cobra cairia bem para Herodes. Jesus poderia ter comparado Herodes com outro animal, outro tipo de comparação, mas é exatamente qual figura? Aí João Batista tinha apontado para Jesus e tinha dito: eis o Cordeiro de Deus. Essa imagem do Cordeiro não estranha a identidade de Jesus. Jesus sabia: eu sou o Cordeiro. E se ele sabe que ele é o Cordeiro, ele sabe o que ele representa diante do Pai. Então, quando ele chama Herodes de não era uma ofensa porque ele estava bravo. É uma leitura, é um rema do Geber Flácia. Fala para o teu irmão: raposa é ardilosa, raposa trabalha com a força. Você sabe qual é a maior predadora do cordeiro? Raposa. É aí que a palavra cresce. Porque se a gente olha pela lógica comum, meu amigo, sou veterinário, Brunão, glória a Deus. Se a gente olha pela lógica comum, a gente olha assim, está desfavorável isso. De um lado raposa, do outro lado o cordeiro, e raposa predadora do cordeiro. De um lado, quem ameaça. Do outro lado, alguém que é vulnerável, cordeiro. De um lado o rei, do outro lado um cordeiro. E pela lógica natural, meu amigo Ricardo, a sentença já está escrita. Walter, mas o texto não deixa a gente estar preso na escrita. Respire fundo, fala assim: além de Jesus saber quem ele é, Jesus também sabe quem Herodes é. Posso falar? O teu problema é que você não sabe nem o teu tamanho, nem o tamanho do teu inimigo. Jesus sabe quem está diante dele. Jesus sabe esse histórico que está diante dele. Jesus sabe o risco que vai ter. Mas ele sabe que ele não está solto dentro da história. Ei, Jesus sabe, Felipe, que ele não está solto no acaso. Eu quero que Deus te alinhe a tua vida a partir dessa revelação. Por favor, não saiba só o tamanho da raposa. Lembre também quem você é debaixo da mão do teu Deus. Porque se eu viver a vida medindo a ameaça, eu não saio de casa. Respire fundo, fala assim: aleluia. Fale: obrigado, Jesus. O cordeiro continua em campo. O que é isso? O cordeiro não abandona a missão. O cordeiro não sai correndo porque a raposa se levantou. Aleluia. O cordeiro continua caminhando no centro da vontade de Deus, produzindo, expulsando demônio. Assim diz o Senhor: a história não vai terminar na ameaça do predador. A história vai terminar na decisão do cordeiro. Pegue na mão desse guerreiro lá em cima, lá em cima, lá em cima. Você está no ambiente de glória. Eu estou ativando você. Eu estou levando você ao nível de fé. Empresário, amanhã a raposa vai querer te assustar. O cordeiro se levantou hoje na tua causa. Glória. Não solta a mão dele não. Não solta. Fale: essa ameaça não vai te colocar como presa. Fale: tudo que foi mandado para te derrubar, tudo que foi mandado para te derrubar. Fale: o laço que te cerca, o cordeiro quebra. Não é derrota, diz o Senhor. Não é derrota, não é derrota, não é derrota, não é derrota. Aleluia. Se for para abrir a boca, não é para dormir não. Se for para abrir a boca, é para dar glória. Aleluia. Cumprimento de promessa. Espera aí, vou começar a pregar aqui. Porque Jesus não ignora. Fala para o povo aí. Fala para o povo. Jesus não ignora. Jesus não ignora a presença da raposa. Fala: Jesus não faz de conta
que não tem oposição. Por favor, não confunda fé com ingenuidade. Porque a Bíblia não está dizendo que não existia raposa, não. A Bíblia diz que a raposa não define o fim do cordeiro quando o cordeiro está debaixo da vontade do Pai. Posso falar? Levante a mão que eu vou falar um negócio aqui do céu. Deus vai quebrar o desfecho. Posso falar de Deus me disse, né? Quem tiver ligado está recebendo. Disseram que você era presa fácil. Disseram que você estava na toca da raposa. Disseram que você iria terminar esse mês de abril abatido. Mas está escrito: o Cordeiro de Deus está guerreando. Eu queria que você fosse profeta para pelo menos 5 pessoas. 5. Se você puder levantar do seu lugar, ser profeta para alguém. Vamos lá, eu estou no ambiente de ativação. Esse é um culto específico para você. Aponta para 5, pega na mão de 5, não sei o que você vai fazer. Abraça 5, mas assim, avisa ele: o cerco que a raposa fez está recebendo uma visita. Teu ministério não quebra, tua casa não quebra, teu casamento não quebra. Oh meu Deus do céu! As notícias dos fariseus não vão te arrancar de Jerusalém. Existe um cronograma para a tua história. Existe um cronograma para a tua história. Existe um cronograma. Fala para alguém: existe um cronograma e você não vai abandonar o propósito por causa de raposa. Ah, mas a pressão apertou. Não largue. Ah, mas o medo veio. Não largue. Ah, mas a raposa é forte demais, Marcelo. Marcelo e Marcelinho, glória, aleluia. Aponta para alguém assim: essa raposa vai receber uma visita. Antes ela achava que ela ia ser presa, agora ela já está sentenciada. De Deus aqui, você vai dormir em paz. Ah, mas a raposa me liga todo dia, ela vai quebrar a cara. Ah, mas a raposa posta ameaça todo dia, a internet dela vai ser cortada. Ah, mas pastor, mas por que a pressão aumentou demais? É porque você decidiu não sair de Jerusalém. Às vezes o inimigo só cresce, e o barulho dele também, porque ele entendeu: está mais próximo da promessa. Tem uma palavra para falar, tem uma palavra para você, tem uma palavra. Quem quer? Levante as mãos. Desculpa, ninguém te disse não, aqui é uma igreja viva, irmão. Aqui é uma igreja de decretos, uma igreja profética, Bíblia mais profeta. Aleluia, uma igreja cheia do poder de Deus. Aqui eu já vi Deus curar aqui, eu já vi Deus levantar aqui, eu já vi Deus sanar a enfermidade aqui, eu já vi Deus ativar o ministério que estava morto aqui. Eu quero te dizer, você está num ambiente altamente arriscado para os ataques da raposa serem cancelados. Aleluia. Por favor, Letícia, atrás de você tem uma mulher, bota a mão na cabeça dela. Val, bota a mão na cabeça da Val. Letícia, bota a mão na cabeça da Val. Isso, na cabeça dela, porque assim diz o Senhor para ti, mulher. Bota a mão na cabeça dela, Letícia. A raposa que está ameaçando não tem mais legalidade. Deus está dando uma ordem agora. O cordeiro está entrando naquele quarto, o cordeiro está entrando naquela casa. Ah, eu vou ouvir testemunhos aqui. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Quem está comigo? Eu quero ouvir de Deus, aleluia, uma resposta. Então se prepare para se levantar em Deus diante de qualquer ameaça. Posso falar, Vânia? Você não chegou onde chegou para recuar.
Hoje o Espírito Santo ministra em você. Permanece. Não abandona o posto. Não abandona o posto. Há um tempo de Deus correndo na tua história. E aquilo que Ele começou, Ele mesmo vai levar até o cumprimento. Levante a tua voz, levante as tuas mãos. Há um renovo! Há um renovo de Deus. São 8 horas e 46 minutos. Pega o renovo para continuar. Vai, Ricardo, pega o renovo para continuar. Pega, aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E tua graça me basta. Vamos, cante, seja renovado, cante. Senhor, cadê o povo do glória a Deus aqui? Está aqui, irmão? Assim, fala assim, desenrola o rolo, profeta. O rolo é esse, fica no lugar. Fica na posição, Juliana. Fica. Tem propósito de Deus acontecendo e não vai ser raposa que vai lhe tirar de lá. Não vai ser raposa que vai lhe tirar do caminho da promessa. Eles podem estar intocados para tentar te parar, mas você está debaixo da palavra. A destra dele te segura, a voz dele te alinha, a presença dele te toca. Diga glória, diga eu creio, Jesus. Mas a ameaça aumentou. O que é que eu faço? Continue. E a pressão cresceu, o que é que eu faço, pastor? Continue. O ambiente apertou, o que é que eu faço, pastor? O Senhor te guardará, te sustentará, vou falar de novo. O Senhor te guardará, te sustentará, te firmará. O Senhor te guardará, te sustentará. Vou falar de novo. O Senhor te guardará, te sustentará, te firmará. Você vai com esse cântico. O Senhor te sustentará, o Senhor te firmará. Vamos. Bote a mão na sua cabeça agora. Declare isso. O Senhor me firmará. Aleluia. Diga: o Senhor me sustentará, o Senhor me guardará, o Senhor me firmará. Mais uma vez: o Senhor me guardará, o Senhor me sustentará, o Senhor me firmará. Fale: eu não serei abalado, eu não serei mais arrancado. Fale: essa ameaça vai se transformar na minha maior autoridade. Fale: raposa, ouça o que eu digo, raposa. O ambiente vai ser... Meu Deus, tem gente na porta recebendo. Ó, Thaís, se for para abrir a boca da glória, oh meu Deus do céu, essa voz está entrando na tua história. O Senhor me diz: avisa meu povo, eu estou alinhando eles, estou alinhando ela, estou alinhando. Deus está tomando essa casa, Deus está tomando a tua vida, Deus está tomando o teu ministério. Fica no lugar, fica na posição, fica no... Tem propósito de Deus, meu Deus. Sabe aquela música? Temer porque... Vai. Não canta, mas canta zombando a raposa. Seu nome. Tem a presença de Jesus renovando tuas forças aí. E Ele e as provei de novo. Olha, eu creio de novo, temer. E haja o que houver, e venha o que vier, e nas provei
você vai entender o nível de identidade que havia em Jesus. Eu declaro sobre as nossas vidas. Enche o teu pulmão. Você vai ler respondendo para os fariseus que querem te persuadir com essa falso conselho. No 3, vamos ler. Vamos lá, 1, 2, 3, lê. Propósito. Continua o propósito. Hoje, amanhã, no terceiro dia. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu propósito. E quem sabe quem é não tem prazo de validade. Eu tenho 8 minutos agora com você. Pega as suas mãos. Está perdendo força as ameaças, eu creio nisso. São reduzidas a nada. Haverá um avanço de Deus sobre você. Haverá um avanço de Deus sobre a tua casa. Eu estou declarando nesse altar, haverá um avanço. Não vai ter morte. Não vai ter morte, porque Raposa disse que ia morrer. Não vai ter morte. Deus está entrando dentro desse. Onde estão os profetas dessa casa? Onde estão as mulheres de batalha, as mulheres de guerra, os homens de Deus? Vamos. Você tem experiência com Deus. Você sabe quem você é em Deus. Acabou. Cadê você, pai? Cadê você, mãe? Está com medo de ameaça de raposa? Quero ouvir o glória. Deus, o Senhor me disse, Wander, avisa a minha igreja que eu quero ser adorado pela noiva.